pessoal! Cheguei para nossa terceira live dessa primeira temporada do Diário Posso Tocar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Quem está acompanhando pelo Face, seja muito bem-vindo. E quem está pelo Insta, seja muito bem-vindo nessa tarde. Aqui é o quadro onde a gente vai conversar, né, sobre as nossas dores, sobre as coisas da nossa intimidade musical, do nosso dia a dia, dos nossos sonhos, das nossas aspirações e das nossas conquistas. Hoje o tema é: eu quero tocar, mas eu tenho medo de me arriscar em um instrumento e não gostar. Sabe, esse tema que eu escolhi para nossa conversa, para nosso bate-papo de hoje, diz respeito muito àquela nossa barreira de aprendizado. A barreira que a gente tem para aprender algo novo quase nunca é uma barreira cognitiva ou uma barreira assim, de compreensão mesmo, neurológica do assunto. A barreira que a gente tem que enfrentar no começo, ela é emocional, galera. Eu já falei disso em alguns outros vídeos e repito porque é um fato, a gente tem medo. Essa coisa do medo realmente ela nos acompanha. É o nosso desafio sempre numa coisa nova. E um dos medos é esse, assim, de eu começar a tocar e eu investir tempo e não curtir o instrumento. Investir dinheiro e não gostar também do instrumento, aí eu penso que eu posso estar perdendo dinheiro. Então, essas pessoas têm dúvidas, será que eu vou? Será que eu vou curtir? Será que eu vou me adaptar com esse instrumento ou não? Então, assim, eu queria começar a trazer algumas dicas, compartilhar alguns pensamentos, algumas formas de refletir sobre esse tema, sobre esse assunto, para quem sabe poder ajudar você que está me ouvindo e que tem essa angústia, assim, está sofrendo com isso, tá? Então, você já parou para pensar se há alguma coisa em comum de todos os instrumentos? É muito amplo falar isso de todos os instrumentos, porque a música é enorme, né? É muito ampla, é muito vasto. Só que assim, a música em si é o elo que há entre todos os instrumentos. É a música, é o estudo da música em si. Então, sempre que você vai começar um estudo musical em algum determinado instrumento, já teria um benefício que você está tendo, que é o aprendizado da música em si, que isso é o que há de unificador entre todos os instrumentos. Além da música enquanto linguagem, a gente pode pensar também na questão do repertório, do gênero musical. Porque tem pessoas que vão buscar o estudo de algum instrumento por se afinizarem com um determinado repertório. Então, por exemplo, um gênero de música, né? Tem gente que gosta de rock and roll, então curte rock e fala, eu quero tocar guitarra, ou eu quero tocar bateria, porque eu escuto muito essa metaleira e eu fico louco com isso. E então tem essa afinidade pelo gênero musical, se aproxima de um instrumento. Ou então, quem gosta de sertanejo, já se aproxima do violão ou da viola caipira. E quem gosta de uma coisa mais romântica, às vezes quer um piano. Quem gosta da coisa mais sinfônica, já quer violino, quer violoncelo, quer instrumentos de cordas. Então, assim, às vezes as pessoas se aproximam dos instrumentos pelo gosto musical, pelo gênero musical. Mas eu já queria fazer a gente refletir assim que todos os instrumentos podem transitar entre todos os gêneros musicais. Não existe isso de que um instrumento ele é específico para um gênero musical, sabe? Eu vou fazer aula de violino, então eu só vou tocar música clássica. Não tem nada a ver. E eu acredito que vocês já sabem disso, porque se vocês entrarem na internet, né, entra no YouTube, e vocês vão ver N interpretações de diversos gêneros musicais nos mais típicos instrumentos. Então, não tem essa de que um dado repertório é sempre aquele mesmo repertório para aquele instrumento. O repertório ele transita entre os instrumentos, né? Você pode transitar com o repertório entre os instrumentos musicais. Isso é uma coisa assim a gente pensar. Então, a música é o que liga, né, o elo entre o estudo musical e a música enquanto linguagem, estou falando, e o repertório, as músicas que a gente toca. Lógico, e quando você começa a estudar um dado instrumento, você vai ter um repertório mais característico que já foi composto por aquele instrumento, de forma que esse repertório tente atender as questões técnicas, né, que a gente tem que desenvolver. Então, teve compositores que já pensaram para aquele instrumento e daí eles já conseguiram direcionar as questões para serem resolvidas e fica naquele estilo conhecido, naquele gênero conhecido. Mas uma vez que você passa por essa escola de estudos necessários e você aprendeu a tocar o seu instrumento, você transita nas mais diversas linguagens, né, musicais, de gêneros musicais, ok? E às vezes as pessoas perguntam assim pra mim também, e
eu, Daini, que gosto de música eletrônica. Eu gosto de música eletrônica, eu gosto de... Eu já tive, assim, esse tipo de pergunta. Ah, mas eu gosto mesmo de ouvir música eletrônica. Então, ser DJ, estudar para ser DJ, é um estudo da música? Vale como estudo musical? Então, aqui é um ponto para a gente começar a refletir, por quê? Porque há uma dúbia conceituação de DJ, pelo menos no meu ponto de vista. Para mim, DJ, ele pode ter duas atuações. Ele pode estar trabalhando ali direto com a produção musical, produzindo, compondo músicas com os recursos eletrônicos que ele tem, ou ele pode ser aquela pessoa que vai nas festas, dá play nas músicas e deixa rolando, entendeu? E para mim, o DJ que está nessa posição de produção musical, que está produzindo, de certa forma, isso demanda um certo conhecimento dele, conhecimento musical, com certeza. Ele domina formas musicais, ele domina até um pouco de instrumentação musical. Para e pense, como é que ele consegue coordenar elementos e criar coisas novas se ele não conhece frases, um pouco de harmonia? Como é que ele poderia estar produzindo toda essa massa sonora apenas de forma intuitiva e recursos eletrônicos? Eu acho que não é bem assim. Talvez o DJ que trabalha nessa área, ele não fez um estudo formal técnico de um instrumento, mas ele estudou, ele esbarrou, ele caiu uma hora ou outra no estudo da música. Então, para mim, isso tem um peso a ser considerado. Ele tem uma trajetória ali de realmente ter estudado um pouco a música. Agora, se você pensa do ponto de vista do DJ que só dá play, e em ambos os casos, se nenhum dos dois teve a oportunidade de estudar a música, de estudar instrumento, de treinar o cérebro dele para fazer múltiplas coordenações simultâneas e fazer aquele bombardeio de atividade cerebral que acontece quando a gente vai tocar no instrumento, porque é isso que acontece. O nosso cérebro, ele entra com uma atividade cerebral intensa, coordenando várias regiões ali do cérebro, já comprovado por pesquisas, e a gente é possibilitado disso com o estudo, né, com o manuseio do instrumento. Então, o DJ, tanto o produtor quanto o que está lá dando play nas músicas, que não teve a oportunidade de desenvolver essa questão instrumental, ele não está estudando música, ele não está tendo a oportunidade de ter todos os benefícios da música, então não vale como um estudo musical, assim, entendeu? Agora, quando ele está indo para a produção e está ainda se esbarrando no estudo musical, aproveitando isso para que ele possa colocar na produção musical dele, tem sim uma questão valorativa a ser considerada, porque ele está buscando, tá? Mas lembra que os benefícios da música vai além, e esses benefícios estão muito na nossa prática, quando a gente pratica, quando a gente põe a mão na massa no instrumento, assim. Então, às vezes também, eu vejo que as pessoas ficam um pouco preocupadas com o seguinte: ah, Dani, mas tudo bem, eu gosto de tal gênero, eu sei desse instrumento que eu gosto aqui, mas quem me diz que eu não vou perder tempo, que eu não vou me arriscar a aprender e não aprender? Quem me garante que eu não vou ficar perdendo meu tempo ali? E aí, eu queria fazer de novo a gente conversar sobre um assunto importantíssimo e recorrente, ninguém nasce sabendo tocar. Galera, ninguém nasce sabendo tocar nenhum instrumento. Não tem como a gente falar assim: olha, esse cara aqui nasceu sabendo tocar bateria, ele sabe tocar. Por mais que a gente fica vendo aqueles vídeos que rolam na internet, a gente vê aqueles vídeos daqueles menininhos, né, pititicos, desse tamanico assim, já conseguindo tocar de uma maneira que a gente fica boca aberta, assim. Por mais que a gente encontra esse tipo de vídeo, a gente sabe que essa criança levou um tempo para estar ali tocando daquela forma. Ela não tá tocando assim com 2 aninhos, 1 aninho. Ela não tá tocando com 3 aninhos ela já tá tocando, 4, eu já vi vídeos bastante de crianças com 4 anos tocando dessa forma, mas nunca vi com 2 aninhos, 1 ano e meio, 3 anos, um ou outro vídeo. Se você parar para pensar, são 3 anos de ambiente musical. Eu tenho certeza que essa criança titica ali, que está tocando e fazendo aquele estrondo no instrumento dela, não foi do nada. Não brotou o instrumento na mão dela do nada. Ela não saiu gatinhando e começou a falar: mamãe, guitarra, 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 eu quero guitarra. E começou sozinha a fazer um monte de coisa. Não foi. Não foi, porque ninguém nasce sabendo fazer isso. Ninguém nasce sabendo tocar. Isso é ambiente musical, isso é construído. Eu acredito que essa criança de 3, 4 anos que está fazendo aquele estrago no instrumento, que a gente vê, você deve ver vídeos assim na internet. Essa criança tem um ambiente musical familiar fortíssimo,
extremamente rico, extremamente nutrido. Os pais incentivam, os pais ensinam, dão as melhores oportunidades para essa criança, os melhores professores, estudam com ela, incentiva que ela consegue, A metodologia Suzuki está aí para comprovar, né? Porque a maioria dessas crianças vem da metodologia Suzuki, vem de pitiquinho, é o ambiente que gera tudo isso. Se essas crianças conseguem, nós adultos também conseguimos. É ambiente, é imersão, é estudo, é criação de hábito. E você pode também estar falando assim, Dani, mas a criança aprende bem mais fácil que o adulto. A criança tem uma plasticidade neural bem maior que o adulto, é fato. Ela tá apta para pegar coordenações com uma velocidade muito mais rápida, isso é fato. Mas nós adultos aprendemos. A nossa possibilidade de aprendizado ela é treinável, ela não é cristalizada. Daqui para frente, com 30 anos de idade, a gente não aprende mais nada. Isso não existe. Então, quando você pensa, será que eu não vou perder tempo e não vou gostar de aprender? Isso é uma viagem. Porque talvez você não se identifique com o instrumento, isso é fato. Talvez você não se identifique com o instrumento. Mas assim, você pode trocar de instrumento e não perder a oportunidade de desenvolver habilidade musical. Você vai desenvolver, só precisa de direcionamento correto, de ambiente. Parece um pouco repetitiva, mas eu sou repetitiva nisso. E não tem problema. O importante é que a gente comece a desmistificar essa ideia de que talvez eu não consiga porque eu não tenho talento, tá? Isso é típico de pessoas que têm uma mentalidade, de um mindset fixo, que acha que a inteligência ela é pronta, ela não é desenvolvida. Ou você nasce com ou você nasce sem. E essa rigidez desse mindset fixo, ela se aplica a diversas áreas, não só a música. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes essa rigidez, ela sufoca um sonho que a gente tem, uma vontade que a gente tem. Sufoca porque a gente não se permite o erro, porque a gente acha que se eu tô errando é porque eu não tenho, e acabou. Não tenho esse talento, tá bom? Então pensa nisso. Agora, chegando um pouquinho mais prático, mais perto dos instrumentos, eu queria compartilhar com vocês se você tem conhecimento das famílias, de como esses instrumentos se organizam. Porque assim, galera, os instrumentos musicais, eles atendem aos 3 elementos da música. A gente tem instrumentos que são mais instrumentos melódicos, né? Que então conseguem se expressar nessa parte da melodia, que é um dos elementos da música. Nós temos os instrumentos rítmicos, que são os instrumentos percussivos, né? Que cuidam dessa parte mais rítmica. E nós temos os instrumentos harmônicos, que conseguem cuidar desse terceiro elemento musical, que é a harmonia. Essas famílias, são 4 famílias de instrumentos que se agregam nessas 3. Algumas famílias sendo instrumentos melódicos, outras famílias sendo instrumentos harmônicos, outras famílias de instrumentos rítmicos. Olha só, dentro dos instrumentos melódicos, nós temos 2 famílias, as das cordas e as dos sopros. E às vezes você já conhece sobre isso, porque como assim, Dani? É que a família das cordas, ela se subdivide em dois grupos ainda. Tem a família das cordas dedilhadas, que é onde está violão, ukulele, cavaquinho, contrabaixo elétrico, né? Contrabaixo elétrico. São instrumentos que a gente põe o dedo na corda para tocar com a palheta e tal. E existem os instrumentos de cordas de arco, que são as cordas friccionadas. Que aí é o violino, a viola de arco, o contrabaixo acústico, o cello. Então tem essa divisão dos instrumentos que a gente toca com arco e dos instrumentos que são dedilhados, que põem dedo, né? Existem esses 2 tipos de famílias. Nos sopros, eu falei que os instrumentos de cordas dedilhadas é instrumento melódico, mais ou menos, né? Daqui a pouco eu vou fazer um parênteses sobre isso, tá? Você pode estar me ouvindo e falando assim, desde quando um violão é melódico? Pera, daqui a pouco eu faço um parênteses. Vamos continuar. A família de sopros, você vai encontrar 2 tipos de grupos de família de sopro, galera. Tem a família dos metais e tem a família das madeiras. E isso é literalmente pela constituição do instrumento, né? Tem instrumentos de metal e tem instrumentos que eram fabricados em sua origem de madeira ou ainda são fabricados de madeira. Então, assim, uma curiosidade é a flauta. A flauta hoje é o único instrumento de metal, a flauta transversal, né? Estou falando da flauta transversal. É o único instrumento de metal que está inclusa na família das madeiras, por mais incrível que isso pareça. Mas isso diz que é por uma questão histórica de que antigamente ela era produzida de madeira também, tá? Então ainda assim ela está na família de sopro das madeiras, junto, por incrível também que pareça, com o saxofone. O
Saxofone é outro também, né? Que é de metal e tá na família das madeiras. Não é só a flauta. Mas enfim, tá com o saxofone, tá com o clarinete, o oboé, o fagote, todos os outros instrumentos de madeira. E lá nos de metais tem trompa, trompete, tuba. E ainda tem mais uma particularidade, viu? Os de metais, eles são divididos entre metais sem válvula e metais com válvula. Mas o fato é, algum desses instrumentos que você já deve ter visto ali, ou você viu na sua igreja, tem um pernilongo passando aqui, gente, ou na sua igreja, ou você viu nas orquestras se apresentando, enfim, alguns têm válvula e outros não. Mas, enfim, e aí nós temos instrumentos de teclas, outra família, já mudou. Os instrumentos de tecla é órgão, piano, todos os instrumentos que tem tecla, né, para acionar, acordeão, diversos outros mais antigos como cravos. Já ouviu falar de cravo, galera? Sem ser o cravo do rosto, da espinha, não tem nada a ver com isso. O cravo, ele é um instrumento antigo, um instrumento barroco, é pai do piano. E antes dele ainda tinha o virginal, clavicórdio, são uma série de outros instrumentos que a gente não consegue encontrar na loja para comprar. Mas são instrumentos que luthiers fabricam. A gente tem que até o luthier mesmo encomendar. O luthier que fabrica cravo, luthier que fabrica clavicórdio, enfim, tem diversos outros instrumentos antigos, espineta, tá? Bem mais raro de ver, mas existem. E existe uma galera que trabalha, que toca esse tipo de instrumento antigo. E, enfim, curioso, né? E também tem os instrumentos de teclas eletrônicos, né? Como os teclados, hoje em dia, os teclados, enfim. Mas acho que tem o órgão também, né? Eletrônico, é teclado e órgão, porque os órgãos originais eles eram de tubos, tubulares enormes, e hoje também tem os órgãos elétricos, né? Eletrônicos, elétricos. A gente fala digital, como piano digital também, né? Enfim. E por fim, a família dos instrumentos de percussão. Então, eu já falei de sopro, de cordas. Lembra de sopro é madeira e metal, de cordas dedilhadas ou cordas friccionadas. A família das teclas e também tem a família dos instrumentos de percussão. E aí, na família de percussão também tem uma divisão, viu, galera? Porque os instrumentos de percussão, tem alguns instrumentos que conseguem fazer notas, que conseguem fazer altura, conseguem fazer do, ré, mi, fá, fá, fá. Tem, não são todos, mas tem os instrumentos como o xilofone, a marimba, o glockenspiel, os tímpanos, são instrumentos orquestrais, são todos instrumentos, os sinos tubulares que estão lá na orquestra, que trabalham na orquestra sinfônica. E fora eles, a calimba, você já viu a calimba? Aquela que fica tocando com o dedão assim? Tem vários videozinhos na internet que a gente toca apertando assim com o polegar. Enfim, é um instrumento percussivo que tem altura, que consegue fazer notas, consegue fazer frequência. E também tem os instrumentos, todos os outros, né? Os instrumentos mais populares, rítmicos, que aí não conseguem fazer altura. Bateria, carrom, pandeiro, tambor, aí a gente vai conhecendo os pratos, enfim, uma série de outros instrumentos rítmicos que não trabalham na hora da altura. Então, esses instrumentos realmente estão cuidando mais da parte da rítmica da música. Agora, veja, eu comentei no começo, eu falei assim, nossa, eu falei que dentro dos instrumentos melódicos estão os de cordas de sopro. Mas não é bem assim, porque essa definição, ela não é rígida. Muitos instrumentos conseguem navegar, como por exemplo o violão. Ele consegue ser um instrumento harmônico, ele é de corda, ele pode solar a melodia, mas ele pode fazer harmonia junto. Então ele consegue navegar e consegue fazer essa... Não há uma rigidez. Ou, por exemplo, mesmo os instrumentos de cordas de arco, cordas friccionadas, eles também vão ter a oportunidade de fazer você se desenvolver na questão harmônica, fazendo notas duplas, fazendo double stops, ou ainda quando você se reúne em grupos, né? Seja com quartetos, com quarteto de cordas, ou seja com grupos de câmara, mesmo os instrumentos de sopro, quando você se reúne com outros músicos, você consegue ter a experiência da harmonia mesmo estando estudando um instrumento melódico. Então, não é rígido, entendeu? Essa questão, o instrumento não é que uma família de instrumentos ela vai ser só melódica ou só harmônica. Tem variedades de instrumentos e mesmo que o instrumento só seja melódico, você consegue ter a experiência da harmonia estando em outras situações de grupo, tocando. Enfim, então aqui esse parênteses que eu fiz apresentar a família foi uma curiosidade, assim, para apresentar para vocês as famílias dos instrumentos. E agora, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência ao ter transitado por esses outros instrumentos. Eu sou pianista, né, sempre falei, e estou transitando nos outros instrumentos. Então, assim, o que vocês podem esperar dos instrumentos de cordas? Se caso você está pensando ou se afiniza ou gosta de algum instrumento de cordas, o que você pode esperar deles?
Você pode esperar dor nos dedos, calos nos seus dedinhos, tá? Especialmente de cordas dedilhadas, Vai formar calo, você pode esperar por isso vai acontecer, mas tudo bem, né? Isso são ossos do ofício também. A gente encara, a gente passa pela fase da dor, dos calos que vai formar, que vai marcar os dedos e vai passar. No começo vai ter, viu? Já tô te preparando. Mas vai passar depois. E aí você tem que ficar ligado, porque esse tipo de instrumento, ele faz com que você seja o tempo todo responsável por produzir a afinação da nota. É diferente do instrumento de teclas, por exemplo, um órgão, um teclado, um piano, se ele está desafinado, a culpa não é do músico, mas o instrumento de cordas a culpa é do músico. Então, essa questão de desenvolver esse ouvido para afinar, você tem que aprender a colocar cordas, a afinar essas cordas, e na hora que for tocar, tirar um som afinado, especialmente quando a gente está falando de violinos, né, instrumentos de arco. Porque assim, instrumentos de corda dedilhada, você afina antes. Você afina antes, acostuma a afinar e aí manda bala, certo? Os instrumentos de corda friccionada é você que produz a afinação. Você afina antes, só que não tem uma precisão de onde você põe seu dedo no braço do instrumento. Então é você que vai encontrando essas notas, é você que produz esse som afinado, ou não, ainda que o instrumento já tenha sido afinado antes. Ele te dá essa oportunidade de você tentar, você ficar muito atento a isso. O instrumento de cordas, quando você compra, todos os instrumentos, quando você compra, você vai ter que ter um custo de manutenção. Isso é fato também. E os instrumentos de cordas te dá manutenção com jogo de cordas, você tem que ficar trocando cordas, isso acontece. As cordas de nylon, instrumentos que usam cordas de nylon duram mais, tem uma durabilidade um pouco maior. Mas as cordas de aço, se há pessoas que têm uma questão de uma sudorese um pouquinho maior na mão, a mão fica mais úmida, suando, as cordas de aço, elas duram um pouquinho, assim, elas oxidam, então tem que trocar logo o encordoamento. É um custo, e dependendo do instrumento, é um custo alto. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, harpa. Eu tenho um amigo que toca harpa. A harpa já é um instrumento caro por natureza. Ela é muito cara. Os instrumentos sinfônicos, instrumentos de orquestra tendem a ser mais caros. Então a harpa é muito cara. E quando ele vai trocar o encordoamento, é mais caro ainda, porque a harpa tem 60 cordas, 50 cordas. Imagina, ele tem que comprar um jogo enorme de cordas que são importadas e são pagas em preço de dólar. Do jeito que tá hoje em dia, né? Então, assim, é bem caro. Agora, o violão usa 6 cordas, o violino usa 4, é diferente. Vai pagar um pouco caro ainda? Vai pagar, é um custo que se tem. Você já pode ter essa certeza e esperar disso, entendeu? Tem que estar preparado para esse investimento aí de trocar o jogo de corda. E os instrumentos, por exemplo, elétricos, de cordas, guitarra, contrabaixo, você vai precisar ter um equipamento acessório. Precisa ter caixa de som, caixa amplificadora, precisa ter cabos, às vezes precisa ter pedaleira. Então, tem um investimento de um equipamento extra, que às vezes vem junto e você tem que fazer, tá? Isso, você tem que ficar meio preparado. Só que sim, por outro lado, o instrumento de corda é um instrumento super portátil, você leva para todo quanto é lado, você consegue tocar nas mais diferentes formações instrumentais. Facilmente você vai tocar um instrumento de corda na igreja, vai tocar na família, vai tocar no churrasco. É um instrumento muito encaixável na nossa vida social. Ele é muito prático, vai para cima e para baixo com você, entendeu? Agora, não é assim com um piano, por exemplo. Você não leva um piano nas costas. E também você não vê um piano sendo encaixado em diversas formações. O piano, por exemplo, não é um instrumento da orquestra. Não se tem um piano sempre dentro da orquestra. Não é um instrumento fixo da orquestra. Isso acontece também, por exemplo, com o violão. Também não é. Por mais popular que o violão seja, ele não é um instrumento da orquestra. Então, assim, tem gêneros musicais que às vezes há uma participação especial do instrumentista violonista, mas ele não é um músico contratado como são os violinistas. Então, mas, ainda assim, tem diversos outros gêneros onde o violão vai entrar, enfim. O instrumento de corda tem essa facilidade da portabilidade, né? Você anda com ele pra cima e pra baixo e vai tranquilo. Os instrumentos de sopro também, né? Os instrumentos de sopro também. A maioria dos instrumentos de sopro, a não ser que você vai carregar um sousafone, né? Ou uma tuba gigante, assim, aí não... Eu não sei, eu nunca peguei uma tuba. Eu acho que ela é bem pesada, eu não sei. Eu acho que ela é bem pesada, não sei. Não deve ser tão pesada também, senão o músico não aguentaria ficar tocando com ele aqui em cima da cabeça, né? Sabe? Aqueles gigantes que tem uma boca enorme que fica aqui em cima. Então, mas, enfim, fora esses, os outros são bem portáteis também. E aí, caindo já para o instrumento de sopro. O que eu posso esperar, Tia Dani, se eu estiver pensando em ir para um instrumento de sopro? Bom, você pode esperar a tontura. Você vai ter tontura inicial, eu tive.
Porque você tem que treinar essa questão da respiração, essa questão de circulação intensa do ar no sangue é nova quando você não estava fazendo isso no começo, então vai passar por essa fase de o que está acontecendo? Desse controle de respiração, assim, dessa tontura, mas também vai passar, isso é uma fase, vai passar também. Você vai ter a oportunidade de aprender essa questão da embocadura e essas musculaturas sutis que estão envolvidas com a produção do som. Como aqui, né? Como você vai mexendo músculos aqui internos da laringe para poder afinar, ou aqui a voz, para pegar a embocadura, a boca, para pegar a embocadura de instrumentos de sopro que são feitas notas aqui na boca. Então, você vai ter a oportunidade de treinar esses controles musculares muito sutis, assim, para poder produzir sons afinados ou não. E aqui também, nos instrumentos de sopro, a afinação é da sua responsabilidade, é do músico. Se tiver afinado, ótimo, é o músico que está fazendo um som afinado. Se não tiver, péssimo, também é do músico a responsabilidade. Então, aqui também essa questão da afinação e é nessa questão de controle sutis da musculatura aqui. Então, a gente tem essa oportunidade. E os instrumentos de sopro, eles têm vários encaixes, assim. A gente consegue tocar instrumento de sopro em grupos de jazz, consegue tocar em grupos de chorinho, em fanfarras, em bandas diversas, no carnaval, tem instrumento... Então, assim, tem digamos, um mercado amplo para o instrumento de sopro. Isso também é bem possível. E agora, tinha instrumentos de teclas. Bom, o instrumento de teclas, ele é solitário por natureza. Então, o que você pode esperar quando você começa a estudar instrumento... a não ser o teclado, né? O teclado não é solitário, porque o teclado está super envolvido dentro de bandas, né? O teclado sim, mas eu digo, por exemplo, o piano. O piano é bem solitário. O órgão ele participa bastante da igreja, então ele não é tão solitário quando ele está envolvido ali na igreja, entendeu? Do contrário, é solitário. Ele toca sozinho. Quantos conjuntos instrumentais a gente vê que tem órgão tocando? A mesma coisa com o piano. Não tem, entendeu? Então, o que você pode esperar é um pouco mais dessa solitude. O instrumentista de teclas, mas vamos ver com calma, não é para generalizar. Porque, por exemplo, o acordeão é um instrumento de teclas e também não é nada solitário. Toca direto em diversas formações instrumentais, desde forró, tango, e a gente vai ver de tudo, entendeu? Vários gêneros musicais. Então, não são todos, tá? São, por exemplo, especificamente que eu vejo é piano e órgão, mais solitário assim. Se você tem um perfil que isso não é um problema, ok. Então, pra mim isso não era um problema quando você estuda piano. O fato de eu estar estudando muito tempo sozinha, ficar muitas horas sozinha, isso pra mim não era um problema. Eu curtia, né? Eu curtia essa introspecção, assim. E outra coisa que a gente tem que pensar é que nesse tipo de instrumento, acho que em todos, mas nesse tipo de instrumento, a gente tem que cuidar muito da questão corporal. É em todos o que eu vou falar, na verdade. Porque assim, o que eu tô querendo dizer, no piano ou nos instrumentos de tecla, a gente tem que cuidar muito da questão corporal para não ter dores na hora de tocar, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas me relatando, nossa, Dani, mas trava todo o meu braço, eu tive tendinite. Muitas pessoas chegaram em mim e falaram, eu estudei piano durante anos e desenvolvi tendinite. E isso acontece porque estudou errado. Essencialmente é isso. Não aprendeu a usar o peso do braço para não ficar forçando o dedo e travando toda a musculatura. E eu disse que isso se aplica a todos porque é assim também. Por exemplo, no violoncelo, instrumentos de arco, tem a técnica correta que você tem que buscar desenvolver para manusear esse instrumento e não travar todo o seu corpo, não desenvolver a tendinite, né? Então, tem instrumentos que exigem mais essa consciência corporal desde o começo, para que você tenha um bom resultado sem se machucar, mas todos os instrumentos podem te levar a ter LER, a ter, né, lesão por esforço repetitivo, pode te levar a ter tendinite se você não tiver o cuidado e a atenção necessária e a consciência corporal necessária, entendeu? Para isso. Nos instrumentos harmônicos, nos instrumentos de tecla, a harmonia é muito forte. Então, que os instrumentistas que fazem aula de instrumentos de teclas têm essa visão da harmonia assim escancarada. É muito fácil para esses instrumentistas de tecla, porque faz parte do linguajar, do dia a dia. Por isso que muitos músicos de outros instrumentos, né, não só músicos, mas estudantes de música, às vezes toca a bateria e fala, poxa, vou começar a estudar teclado. Por quê? Porque quer pegar esse olhar da harmonia que é muito forte nos instrumentos de teclas. Então, você pode esperar dos instrumentos de tecla essa possibilidade de aprofundar na harmonia, porque fica muito visual, muito claro mesmo. Acho que mais claro do que em todos os outros. Tanto é que nas faculdades de música, por exemplo, a disciplina piano é obrigatória. A galera entra para fazer a faculdade de música, né?
Daí começa a fazer faculdade e, sei lá, toca trompete. É obrigado a aprender piano no meio do curso da faculdade. Ah, tá lá tocando, fazendo aula de canto. É obrigado a aprender piano no meio da faculdade. Porque o piano especificamente, né? Porque é o instrumento mais acessível que tá lá e o mais visual ali para você encontrar e para você ter a oportunidade de aprofundar na harmonia. Então isso é fato. E eu digo assim, eu não sei se em todas as faculdades, mas na faculdade que eu fiz, que é a USP, é obrigatório. Todo mundo que entra no campus tem que fazer a aula de piano. Mas, poxa, Dani, eu não queria fazer aula de piano, mas não tem escolha. E todos depois agradecem, porque é uma imersão na questão da harmonia muito, muito grande, tá? Agora, uma outra coisa que você pode esperar dos instrumentos de teclas é status. Especificamente falando do piano. Porque o piano, infelizmente, ainda hoje é um instrumento cercado de status, galera. O piano veio para o Brasil como um instrumento da corte. Ele veio com o Dom João VI, né? E ele entrou na corte, quando todo mundo veio pra cá, eu não sou tão boa em história do Brasil, mas enfim, quando o Pedro II veio pra cá, eu acho que foi isso, fugindo do Napoleão, enfim, trouxe toda a corte pra cá e a vida começou a se desenvolver aqui. As mocinhas das famílias da corte tocavam piano, porque era um instrumento que já tinha lá na Europa, não tinha aqui no Brasil. Então o piano entrou no Brasil com a corte, ele era um instrumento que as mocinhas das famílias da corte tocavam, e era assim, bem machista, porque era o instrumento das mocinhas, entendeu? Por que, Dani? Por que isso? Porque naquela época não tinha disco, CD, MP3, YouTube, como é que chama aquela outra rede social que a gente escuta? Não lembro agora, mas enfim, Spotify, isso, que a gente escuta, Spotify, óbvio, não tinha nada dessas tecnologias. Então, quando queria se fazer música, tinha que ser música ao vivo na corte. Por isso que muitas cortes tinham as orquestras contratadas, tinham os professores, os mestres de capela contratados para trabalhar dentro da corte. Para quê? Para fazer música ao vivo pro baile, para fazer música ao vivo na hora do jantar. Não tinha outra opção de ter música se não fosse ao vivo. Acontece que as famílias abastadas não queriam também ter uma orquestra dentro de casa o tempo todo. Queriam ter a possibilidade de ouvir música, mas sem ser com orquestra. E que instrumento que daria essa oportunidade? O piano. O piano era o único instrumento que tinha a possibilidade de tocar reduções de músicas de vários instrumentistas, de várias orquestras, na verdade. Quando você reúne um monte de músicos, né, a música da orquestra, um monte de linha melódica, que instrumento que consegue fazer esse monte de linha melódica simultânea? O piano. Então era por isso que o piano estava dentro das famílias da corte, porque você conseguia que a mocinha tocasse música ao vivo ali, as músicas orquestrais estavam reduzidas para piano, e ela tocava e conseguia produzir música para a família. Então o piano ele entrou assim no Brasil e até hoje ele é um instrumento com status. Ele é um instrumento, você vê por aí, né, lugares chiquitosos, e aí quando você entra nesses salões super chiques, nesses ambientes super chiques, em casamento mesmo, e quanto mais chique, o que tem ali estampado de cara na hora que você chega? Um piano de cauda. Você vê um violão ali plantado? Não, você vê um piano de cauda. E o piano de cauda é tal qual um violão, galera. Sem desmerecer, é tal qual, só que a gente acha que não. Porque a gente não parou para pensar no status que o piano carrega, porque foi a forma como ele entrou no Brasil. Então ele ainda é um instrumento super de status, assim. Parece que é da elite. Caríssimo, o preço é de elite também, especialmente instrumentos de piano de cauda. Caro, muito caro. Enfim, tá certo que deve ter muito mais tecnologia e muito mais desafios assim, né, envolvidos na construção de um piano do que na construção de um violão. Isso é fato, né? Deve ter muito mais, enfim, deve ser muito mais difícil produzir um piano do que produzir um violão, mas nada justifica um piano custar quase ou mais que 1 milhão, né? E como os melhores pianos custam, pianos de cauda inteira. Então, enfim, ok? Então esse status acompanha alguns instrumentos de teclas. Agora, e instrumento de percussão, tia? Meu negócio não é nada disso aí. Eu quero tocar bateria, eu quero tocar cajón, como eu vou fazer cajón. O que eu posso esperar? Bom, você pode esperar de cara inchaço nas suas mãos, vão ficar inchadas se você fizer instrumentos onde a mão tá tocando diretamente no instrumento, né? Instrumentos que estão com a baqueta, não. Mas, que nem no meu caso, do cajón, incha, fica tudo vermelho. E isso também você acostuma depois, né? O seu corpo acostuma. É como se ele endurecesse. Não é que ele caleja internamente para essas pancadas que a gente fica dando no instrumento percussivo,
Assim, instrumento onde tá com a mão mesmo, direto no instrumento, entendeu? Isso você pode esperar. Só que você pode esperar também muita oportunidade de dissociação corporal. Porque o instrumento percussivo, o que ele exige que você coordene ao mesmo tempo é muita coisa. Todos os instrumentos exigem, mas o percussivo, pensa na bateria. Galera, você faz uma coisa com essa mão, uma coisa com essa, uma coisa com o pé direito, outra coisa com o pé esquerdo, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. São 4 coordenações. Existe todo esse mito, assim, de que o piano é um dos instrumentos mais difíceis para tocar. Já escutei várias pessoas falando isso. O piano é um dos mais difíceis, depois do piano é o violino. E aí, eu não acredito. Para mim, isso é mito. Porque é um instrumento, piano, que exige a coordenação das 2 mãos para você fazer várias coisas. E assim, né, são 10 dedos, né, tocando simultaneamente. Então, às vezes, você tem que fazer isso, assim, coordenar vários dedos simultâneos. É uma exigência? É. Agora, é simples coordenar a mão, pé, braço, outro pé ao mesmo tempo, como na bateria? Eu não acho nem um pouco simples. Nem um pouco. Então, enfim, é uma oportunidade de dissociar o corpo pra caramba o instrumento percussivo, assim, de fazer autodesenvolvimento de pulso. E assim, é um instrumento que você vê, que você contagia a galera de cara, assim. Todos os instrumentos contagiam, né? Você começa a fazer música, contagia, ainda mais quando você toca a música com muita energia. Mas é que o instrumento percussivo, não tem como, a galera começa a se balançar. É um instrumento que induz essa movimentação corporal. Então, se você curte essa sinergia, assim, essa vibe de vamos produzir essa movimentação, é instrumento percussivo. Porque ele induz isso muito, assim, tá? E tem várias faixas de preço, assim, dos instrumentos percussivos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco disso. Mas, assim, os instrumentos percussivos sinfônicos são bem mais caros. Nossa, bem mais caros. Tímpanos, sinos tubulares. Tanto é que quantos que você vê aí no seu dia a dia? Quantos músicos, quantos amigos músicos que você tem? Ou amigos mesmo que estão estudando música, que não vivam da música, mas enfim, que estão estudando e que tocam tímpano, ou que tocam marimba, ou que tocam glockenspiel. Né? Eu não tô falando daquela marimba da fanfarra, que é aquela que põe aqui. Eu tô falando daquela que você toca com até 2 baquetas em cada mão, assim, que tem umas teclonas de madeira, assim. É caríssimo, é bem caro. E tanto é que são instrumentos completamente envolvidos com orquestra sinfônica. Completamente envolvidos com orquestra sinfônica. Instrumentos bem caros mesmo. E, por último, você já parou pra pensar na possibilidade da voz também? Eu falei aqui de instrumento de sopro, de corda, de percussão, de tecla. E a voz? E a nossa voz? A nossa voz é um instrumento? A nossa voz é o nosso primeiro, o nosso mais precioso e o nosso mais caro instrumento que a gente tem, galera. É o mais caro, é a nossa voz. E você sabe por que eu tô falando? Mais caro de todos. Mais caro de todos. Sabe por quê? Porque a gente não compra outro. Não compra. É o único que a gente tem, assim. É o primeiro e o único que a gente tem. O mais precioso, o que nos foi dado, né, não sei por quem, pela providência divina, que a gente tem, todo mundo tem a voz, então a voz é um instrumento musical, a voz é o nosso primeiro, é um instrumento musical, tanto é que os primeiros pedagogos, assim, que se destacaram e começaram a propor o estudo da música dentro da sala de aula, viram na voz um grande e poderoso elemento de estudo musical. Porque quando você pensa em levar música para a sala de aula, música para todo mundo estudar e disseminar cada vez mais e ter os benefícios de estudar a música como linguagem, não como aquela música que vai fazer ali para atender o calendário de festividade da escola, não. Mas quando você vai fazer um trabalho sério com a música, o elemento que você tem para fazer isso, sem precisar de rios de dinheiro, é o quê? É a voz. Você trabalha através da voz e do próprio corpo dentro da sala de aula e você consegue entender e absorver todos os elementos com a sua voz, com o seu corpo, sem precisar gastar grana em instrumento. Então, Kodály, Villa-Lobos, Dalcroze, eles trabalharam atualmente, assim, de forma bem atuante dentro da escola regular, propondo isso. Então, a voz é o nosso instrumento. Estudar canto, cantar é um instrumento musical. E a gente pensa que é o instrumento mais barato, né? A gente tem a intenção que é o que a gente menos gasta. Mas, na verdade, é o nosso instrumento mais caro. É o instrumento que a gente tem que desenvolver com muito amor. Não que todos os outros não tenham, mas não dá para recuperar a voz. É muito sério o nosso corpo. Ter que fazer cirurgias para recuperar a voz é seríssimo isso. Seríssimo. Nunca mais é a mesma coisa. Então, cuidado, hein? A voz é o nosso instrumento, sim. Bom, agora, vamos lá, Dairinho. Então, se eu vou decidir que eu quero começar
como é que eu vou fazer? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para comprar instrumento. Porque quando eu começo a fazer aula de música, eu tenho que ter um instrumento, né, tia? Quando você começa a fazer aula de música, você não tem que ter um instrumento. O que eu falei agora há pouco, do Kodály, do Dalcroze, do Villa-Lobos, são pedagogos que já desenvolveram toda uma metodologia para que a gente possa vivenciar e aprender a música através do corpo. Então, você pode aprender os elementos musicais, construir todo o alicerce, a sua base musical, sem precisar de um instrumento. Isso já é fato. Agora, quando você quer se expressar e produzir som que não seja só com o seu corpo, aí é inevitável. Você tem que ter um instrumento, você tem que investir. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer para comprar um instrumento se eu não tenho dinheiro, tia Daiane? Bom, existem diversas formas que você pode pensar, porque essa ideia de que não ter dinheiro, ela é muito ampla, ela é muito genérica. Quando alguém fala que não tem dinheiro e tem 10 mil reais guardado na poupança e fala que não tem dinheiro para comprar um instrumento que custa 20 mil, é uma coisa. Ele tem dinheiro, ele só não tem dinheiro para comprar aquele valor de instrumento. Agora, pode ser que alguém fale que não tem dinheiro porque não tem nada guardado na poupança e o instrumento custa 1.000 reais e não tem. Então, você está entendendo como que eu estou falando? Essa coisa de falar eu não tenho dinheiro, ela é muito genérica, ela é muito ampla. Você tem que pensar exatamente qual é a sua situação atual e você tem que partir para as realidades possíveis da sua realidade. Porque quando a gente fica pensando na realidade ideal, a gente tarda uma oportunidade na vida. Porque assim, qual é a possibilidade, qual é o cenário ideal para aprender piano? Vou agora falar da minha realidade. O cenário ideal de um aluno que venha fazer aula de piano é que ele tenha um instrumento, um piano de cauda na casa dele. Esse é o cenário ideal. Ok? É o cenário real? Não. Ó, Daiane, quantos alunos você tem que tem um piano de cauda na sua casa? Eu, para falar a verdade, na época que eu estava dando aula presencial, né, aula física, eu tinha quase 40 alunos, eu tinha uma com um piano de cauda em casa. Uma. E você tinha os outros alunos todos tocando? Uhum. Eles estavam tocando? Uhum. Eles estavam tendo a oportunidade de ter todo o benefício da música? Estavam. Como? Alguns comprando um teclado, alguns comprando um piano digital, alguns comprando um piano acústico. Então, cada um dentro da sua possibilidade. E alguns, inclusive, não tendo instrumento, estudando em um piano que eu fiz de papel, de cartolina. Eu juntei cartolina, assim, na verdade não era nem papel cartolina, era um papel Paraná, chama, um papel mais firme. Eu colei para ele, fiz o tamanho, medi certinho das teclas, para que ele tivesse a oportunidade em casa, pelo menos de treinar digitação. Como ele não podia treinar sonoridade porque ele não tinha um instrumento, a sonoridade ele treinava comigo em casa, na aula, e treinava digitação com aquele papel de madeira, de papel Paraná, colocado sobre a mesa. E ele treinava, e ele toca. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que fazer o que é possível na nossa realidade. Então, quando a gente fala que não tem dinheiro, a gente tem que adequar isso, porque isso é muito relativo. E o espectro de grana, de quanto custa o instrumento, varia muito. Varia muito. Depende as marcas de instrumentos. Os instrumentos profissionais são mais caros. Agora, a gente precisa entrar direto para comprar um instrumento profissional? Se a gente pudesse, a gente deveria. Mas a gente não pode. E daí? A gente compra a linha estudantil. A gente entra pela linha estudantil, a gente procura os instrumentos que são fabricados em série. São os melhores? Não, não são. Mas eles vão me travar? Em algum momento, esses instrumentos mais simples vão te travar. Em algum momento, lá na frente, quando você já tiver amadurecido musicalmente e você começa a conseguir reconhecer que não é você que não está conseguindo fazer, mas é que o instrumento não te deixa fazer aquilo. O instrumento ele é limitado. Aí lá na frente, você vai perceber isso e você vai ficar angustiado. Mas lá na frente, você troca o seu instrumento. Lá na frente, sua vida pode estar em outra situação e você já consegue trocar o seu instrumento. Repassa, vende ele, compra outro melhor. Então, assim, a gente tem que sempre pensar que o feito é melhor que o perfeito não feito. Não adianta nada a gente ficar falando, custa muito caro esse trompete aqui, não vou conseguir. É melhor eu esperar ficar juntando grana. E a gente fica esperando, juntando grana, mas sempre tem uma coisa a mais para comprar que aparece, que surge um problema de saúde que entra, o carro que quebra e você tem que gastar e a grana não junta. Então, assim, feito é melhor que o perfeito não feito. É lógico que eu não tô querendo induzir aqui
para você ter uma atitude responsável de comprar um instrumento baratinho e acabou. Porque o instrumento baratinho e acabou também pode sair muito caro para você depois. Quando a gente não tem critério, não sabe como escolher um instrumento e aceita qualquer instrumento baratinho que a gente vê diversos anúncios na internet, isso pode sair muito caro, porque você pode ter um gasto enorme depois levando esse instrumento em luthier para tentar regular esse instrumento. Galera, todo instrumento que a gente compra, a gente tem que ter o hábito de levar para um luthier, levar para um cara especialista que vai regular o seu instrumento. Seja um instrumento novo que saiu de fábrica, ou seja um instrumento usado que a gente está pegando de segunda mão e que a gente comprou, como que eu fiz com todos os meus instrumentos. Você tem que levar, então você já tem um gasto natural para ele regular o seu instrumento. Agora, se você não teve o cuidado de pesquisar antes, de pegar referências, a gente vê anúncios de instrumentos. Por exemplo, ontem eu estava pesquisando uma flauta transversal. E aí eu vi um anúncio lá de uma flauta transversal Royden. E aí eu falei, que interessante, tá num preço bacana. Deixa eu pesquisar, ver se é bom ou não. Entrei no Google e escrevi, flauta transversal da marca Royden é boa? Se escreve a pergunta, põe ponto de interrogação. Vem um monte de comentários. E assim, em 2, 3 posts que eu li, eu vi que não é boa. Que não vale a pena investir, que é uma grana que eu vou perder. Que são instrumentos por N motivos que não compensam. Então, assim, a gente tem que pesquisar. Você tem que pesquisar antes. Você tem que pedir referências para o seu professor. Se você não tem um professor, como o meu caso, eu não tenho um professor de flauta ainda. Então, eu fui pesquisar sozinha. A gente tem que, não pode ter essa coisa imprudente, eu tô falando, entendeu? Porque senão o seu barato vai sair caro. E você também tem que ver, assim, se você quer tocar um instrumento, mas você não sabe qual, além da questão da grana e dessa questão da afinidade que você tem por um determinado instrumento, eu já gosto, eu tenho que ver se eu tenho grana, tem mais um fator. Você tem que ver o que é possível e como é possível perto da sua realidade. Tem professor desse instrumento na minha cidade? Você tem que se perguntar. Tem. Então tá, dá pra eu fazer? Tá, ok, então vou fazer. Não tem. Então não tem, então eu não vou conseguir fazer porque não tem professor? Não tem um curso online? Será que eu não consigo fazer aprender esse instrumento por meio de videoaulas gratuitas na internet? Será que eu não consigo aprender? E consegue, galera. Tem tanta gente que aprende instrumento, tem tanto conteúdo bom na internet. Então, você tem que fazer também o que é possível na sua realidade, o que atende à sua expectativa e o que você pode fazer naquele momento. Às vezes você pode aprender comprando livros. Tem livros autoexplicativos muito bons daquele instrumento, para iniciar aquele instrumento. E você já tendo... É que assim, para você comprar um livro e fazer sozinha, sem ter a videoaula, você precisa ter uma base musical, um alicerce muito bem construído. Porque quando a gente tem esse alicerce construído, da parte teórica, da parte harmônica, enfim, da parte de percepção musical, da música como linguagem, aí sim você consegue pegar um livro e autoexplicativo e ir se educando naquele instrumento. Porque o que você faz é aprender a técnica. Então só funciona se você tem essa base bem construída já. E aí que tá, né? É isso que eu falei lá no começo, que é uma das coisas que você menos perde dinheiro. É estando com essa base super construída. Quando você começa a estudar música, que você investe dinheiro em estudar os elementos que fundamentam a música, em incorporar no seu corpo, entender a música como linguagem, essa é a verdade, isso é universal para qualquer instrumento. Você não perde isso que você investiu, você não perde esse tempo nisso, você não perde o dinheiro que você investiu nisso, de forma alguma. Tudo está contribuindo para que depois que você vai para o instrumento, você deslanche em qualquer instrumento. E veja, Dani, o que eu faço com o meu instrumento? Você está falando então para eu ir, para eu comprar, para eu pesquisar, para eu ver os gêneros que eu gosto, me afinizar, já sei o que eu vou ter que esperar ou não com determinado instrumento, já sei tudo isso. Tá, e se eu faço isso e não gosto, Dani? Eu comprei o instrumento. E aí? Aí que não é perdido, galera. Instrumento, se você cuida bem de instrumentos, e tem que cuidar bem, tem que aprender a preservar instrumento. Instrumento não é brinquedo. Isso com crianças é muito importante deixar claro. Instrumento não é brinquedo, a gente tem que cuidar do instrumento. Se você cuida bem, se você higieniza ele bem, se você tira o melhor som possível, se você não detona intencionalmente o seu instrumento, ele não deprecia, ele não perde valor. Se você não risca, se você não deixa cair, se você não amassa, o instrumento não perde valor. O instrumento conserva o valor dele ou valoriza. Por exemplo, o meu piano. Quando eu comprei o meu piano acústico, olha só, quando eu comecei a estudar, o meu primeiro instrumento foi um tecladinho Cássio de 4 oitavas da marca mais furreca possível. Eu não tinha essa menor noção. Quem comprou o instrumento foi meu pai e eu agradeço muito que ele fez esse esforço, porque foi um esforço que ele fez para comprar.
E ele comprou o teclado, que ele podia naquele momento, e eu comecei a estudar. Então eu tive aquele tecladinho furreca, que hoje eu sei que é um tecladinho furreca. Mas enfim, depois daquele tecladinho furreca, depois de acho que uns 2 ou 3 anos tocando naquele teclado, eu não conseguia mais ter teclas, faltava teclas, porque as minhas músicas tinham que ter mais notas, o piano é maior, né? O tecladinho era muito pequeno, eu precisava de teclas. E aí eu comecei a ter esse problema que eu falei que a gente tem depois lá na frente, né? E eu comecei a falar pro meu pai disso. E ele foi se esforçando para conseguir comprar um piano. E ele comprou um piano acústico de armário. Um acústico de armário. Na época não existia piano digital, na época. Então você tinha que se esforçar para comprar um piano acústico. Hoje em dia tem a opção do piano digital. E aí, com esse piano acústico, eu fiquei até me formar na faculdade. Ele era um piano excelente? Não, não era. Ele era um piano de entradas acústico. Ele tinha uma série de limitações. E quando eu já estava na faculdade, num nível muito mais alto de performance, eu sentia muito isso, assim, porque eu fazia aulas em piano de cauda na faculdade. Então eu comecei a conseguir reconhecer a diferença da qualidade sonora do instrumento profissional para o instrumento não profissional. Antes eu nem reconhecia. Foi depois que minha maturidade foi vindo que eu fui reconhecer. E aí eu comecei a ficar angustiada. Falei, gente, preciso de outro piano. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que trabalhar para conseguir ter condições de pagar um outro piano melhor. E eu fui investir num piano melhor, um piano acústico de armário, melhor, que eu conseguia pagar, estava dentro da minha limitação, que eu trabalhando, dando aula, ia conseguir ficar pagando ele. E eu paguei, era 15 mil reais esse piano na época. Hoje, esse meu piano, tá? Hoje, ele não compra um piano da marca do meu, por menos de 50 mil reais, novo. Não compra. Então pensa, eu comprei um piano que a princípio é caro, 15 mil reais. Paguei, consegui pagar. Mas se eu for vender ele hoje, meu piano tá super preservado. Ele tá preservado. Eu preservo. Lógico que ele sofreu um pouquinho com as crianças que fazem aula nele, né? Porque criança é criança, né? Então ele tem essas pequenas marquinhas de criança, assim. Mas ele tá super preservado. Eu venderia ele por 5, 6 ou 10 mil reais? Nem é sonho, vou vender por muito mais. Então o instrumento se preserva, ele se valoriza. Você não perde dinheiro se você cuidar do seu instrumento, tá? E eu tenho que falar também que o instrumento estudantil, ele não tem tanta durabilidade. Então, por exemplo, o meu tecladinho furreca, eu consegui vender ele por um bom preço? Consegui nem vender. Ele quebrou as teclas. Então, assim, você tem que ter essa noção também, que o instrumento mais estudantil, ele não tem durabilidade. Ele tende a... Ele morre no meio do processo. Mas tudo bem. Se meu pai não tivesse comprado um tecladinho lá furreca, eu estaria hoje aqui conversando com vocês e compartilhando essa experiência e podendo viver da música? Não. Foi porque feito é melhor que o perfeito não feito. Então a gente tem que ver a realidade que é possível e vamos embora. Vamos fazer. Porque a gente tem que fazer acontecer. Tá bom? Então assim, para terminar nosso bate-papo hoje tá enorme, né? Mas para terminar o nosso bate-papo aqui, eu quero compartilhar apenas uma última pergunta que você pode estar fazendo aí. Não sei se você está fazendo ou não, mas a pergunta é: Tia Daiane, então qual instrumento que eu, Daiane, pessoalmente, indicaria para quem quer começar a praticar música num instrumento? Que instrumento você indica? Bom, eu indico aquele que você gosta de ouvir, aquele que você gosta de ver, aquele que você se imagina tocando. Eu amo o piano. Eu adoro o piano. Agora, eu indicaria o piano? Eu não. Só se você gosta de piano. Só se você se vê naquele, se você gosta do som, se você está disposto a ficar repetindo aquele som várias vezes, isso te dá prazer. Essa é a primeira coisa que tem que pensar. Você tem que pensar no instrumento que você curte ouvir. Se você não sabe que instrumento você curte ouvir, encontra esse instrumento nos gêneros musicais que você escuta. Repare o que você escuta. Bossa nova, MPB, sei lá, eu escuto mais sertanejo, eu escuto mais rock. Enfim, o que você escuta, começa a observar os instrumentos que estão ali. Você vai se afinizar com algum deles por meio do gênero, talvez. Então, para mim, a dica é principalmente essa, assim. E depois você pensa também no que você está disposto a investir. Porque tem instrumentos mais caros, instrumentos mais baratos, enfim. Mas é isso, galera. Esse é o nosso bate-papo principal, assim, tá bom? Que eu queria deixar aqui com vocês, para vocês refletirem, para tentar ajudar quem tem essa angústia de falar assim: tia, eu quero tocar, mas eu tenho medo de começar e não gostar do instrumento. A barreira do medo, ela existe, ela vai acompanhar a gente.
Mas se você não gostar do instrumento, tudo bem também. Você não perdeu o instrumento, você pode revendê-lo, entendeu? Você cuide bem dele, você pode revender e você pode trocar de instrumento. Você vai para um outro. Diante de tudo que eu já falei, você pode ter uma ideia já do que te espera em cada forma de experimentação. Mas vá para um instrumento quando você já ouviu muita coisa dele. E quando você curtiu muito e você quer fazer aquilo, você se imagina fazendo. Se você for desse jeito, dificilmente você não vai gostar. Por exemplo, eu fui pro ukulele. Eu fui pro ukulele me desafiar a estudar o ukulele porque eu queria ter essa visão dos instrumentos de corda. Eu não tinha essa visão de instrumento de corda dedilhada. E por que eu fui pro ukulele? Tem uma série de outros instrumentos que eu poderia ir. Tem o violão, né? Enfim, eu fui pro quê? Porque eu tinha o ukulele em casa e também tem o violão. O violão, vocês já viram que meu marido tem vários violões, eu poderia fazer também o violão porque eu já tenho violão em casa. Mas é porque eu gosto mais do som do ukulele. Eu fui por causa disso. Eu gosto do som do ukulele, entendeu? Então eu fui. Agora, eu amei ficar com os meus dedos todos doendo? Não. Não gostei disso de jeito nenhum, não gostei. Eu amei ter que aprender a fazer palheta. Palheta não, como é que chama? Palheta. Palheta é bom. Pestana. Tem que fazer pestana? Não. Entendeu? Mas faz parte. Se eu quero ter essa possibilidade de pegar o meu ukulele e tocar nas minhas rodas ali de amigo, porque o meu piano eu não consigo pôr nas minhas costas e levar pro churrasco. Então a minha motivação é essa, então eu vou enfrentar, faz parte, uai, né? Então chega de falar, tia Dani. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje, que ficou enorme, mas é isso aí. E agora eu vou abrir espaço para interagir com vocês um pouquinho. Eu não sei quem tá falando no Insta, no Face, no YouTube. Vamos começar por onde? Alguém me ajuda? Pelo YouTube. YouTube, então, galera. Bom, a gente teve aqui o Francisco, deseja boa tarde, Francisco de Assis. Boa tarde, Francisco. Sônia Rafaela de Souza Damasceno. A harpa é mais fácil de tocar do que violino? Não, boa pergunta, viu, Sônia? É Sônia o nome dela? É. Ó, Sônia, boa pergunta. Tá vendo? As pessoas me perguntam qual é o instrumento mais difícil para tocar. Para mim, não tem instrumento mais difícil. Cada instrumento tem as suas dificuldades próprias. Cada instrumento tem os seus desafios próprios dele, entendeu? Então, assim, a harpa é mais difícil que o violino? Eu só saberia dizer isso para você o dia que eu tocar violino e que eu tocar harpa. Aí eu vou dizer o que eu achei mais difícil. Porque cada um tem os seus desafios. A harpa, por exemplo, não é responsável por produzir afinação. Se eu tocar desafinada na harpa, porque ela está desafinada na forma inicial, tem que afinar ela. Agora, o violino eu tenho que afinar. Eu produzo afinação aqui. Então, o que é mais difícil de fazer? Coordenar as múltiplas leituras e dedos da harpa ali, como eu faço no piano, ou ter que afinar esse violino aqui? Tá vendo? Pra mim não existe uma... Eu não concordo com essa ideia de que, assim, um instrumento é mais difícil que o outro. Eu acredito que cada instrumento tem suas dificuldades e que elas são dificuldades julgadas a partir da experiência de uma pessoa. O que é mais difícil pra mim não é mais difícil pra você. Então, ainda assim, ela tá dentro da minha forma de avaliar se é difícil ou não. Entendeu? Ok. Mara Madeus mandou um oizinho. Oi, Mara. João Filho Dondinho. Cada instrumento... A nossa live vai encerrar no Instagram, galera. Peraí que eu tô vendo aqui, desculpa, ó. Deixa eu só falar um oizinho, porque tem 1 minuto e 40. Vai encerrar a live, gente. Então, peraí, ó, deixa eu ver, ó. Tia, desse piano que a senhora tá em torno de quanto? Então, desse que eu falei aí, tá em torno de 50 mil reais, né? Verdade, até violão, que nem tem 22 traços, te ajuda. Galera, tem um monte de comentário. Odeio o dedo doer no violão, mas eu amo meu dedo doer no baixo. Aí, Ivan, é isso aí, tá vendo? Dói no baixo? Eu vou pro baixo também, gente. Deixa eu ver quem mais vocês falaram comigo. Eu canto em coral no conservatório, porém eu sei que não tenho voz para ser um cantor top. Porém, senti uma mudança e melhora muito boa na minha voz. Isso em 3 anos. Lá, tá vendo? É uma questão de educação da voz, educação do corpo. Tia, minha voz é muito linda, parece voz de taquara rachada. Quer perder um amigo, manda eu cantar. Ai, Luiz, maldade, hein? Deixa eu ver quem mais, Joel. E aquele instrumento raro que funciona com o gesto da mão? Esqueci o nome. Teremin, Joel. É um instrumento eletrônico. Muito louco, vocês já viram? Ele faz com a vibração da mão, assim, ó. Teremin com TH, pesquisem. T-H-E, aí R-E-M-I-N. Teremin. É muito show de bola, um instrumento eletrônico. O som daqui é melhor e mais limpo do que o do YouTube. Bom saber, viu, Dondinho? Ó, embocadura nos graves e agudos, principalmente nos dos postos.
Galera, vocês participaram bastante aqui. Muito obrigada, galera, que tá no Insta, tá bom? O Insta vai encerrar por conta dele, acho que é tempo dele, então eu já me despeço de vocês. Fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra aqui. Tchau, tchau, galera do Insta. Ó, prontinho. Encerrei aqui a galera do Insta. Agora, vamos continuar. Ó, o João Filho Dondinho, cada instrumento tem a sua complexidade e dificuldade no início. No início passei por problemas no violão erudito e na bateria. É isso aí. Eu concordo exatamente isso. É isso aí, cada instrumento tem seu desafio. Concordo, Dondinho, muito bem. A Sônia também ela fez outra pergunta. Estou apanhando um comentário. Estou apanhando muito e para ajudar ainda sou canhota para tocar violino. Ah, ixi, agora você relatou uma questão importante, né, Sônia? Porque o instrumento, por exemplo, do violão, ele tem como adaptar para o canhoto, né? Mas o violino não, hein? Você relatou uma questão que eu nunca tinha pensado e é verdade, né? Os instrumentos de arco não adaptam. Eu nunca vi ninguém tocando aqui, realmente, né? Tá vendo? Parabéns. Parabéns pelo seu esforço. Parabéns. Aqui o Ivan Couto também passou para cá o mesmo comentário que você deu no Insta. Ótimo. Aqui, Thiago Germano, você poderia voltar a passar mais aulas teóricas para quem está começando no teclado? Ah, sim. Thiago Germano? É o Teoria na Prática, né? Pode me aguardar. Você curtiu, né? Virão outros vídeos desse, tá bom? Agora Vamos a ver gente no Face? passou no Face. Renan mandou um boa tarde. Também o Eduardo Olá! Sul mandou Olá! hello, modo inglês. Hello! Samuel Escobar, Douglas Savassa também mandou boa tarde. O Douglas mandou um olá de Boituva, São Paulo. Que legal! Oi, gente. Obrigada pela presença, viu? Muito obrigada. Clodoaldo Diomásio, Welly, eu amo a música. A música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Legal. Eu concordo. Samuel Escobar, ao meu ver, a maior dificuldade de aprender com conteúdo gratuito é com relação ao que aprender primeiro. Você mandou ver, exatamente isso. Quando a gente está fazendo o estudo sozinho, sem um direcionamento de um curso, por exemplo, online, porque nos cursos online há alguém te mentorando, há alguém te colocando na trilha, no passo a passo que você tem que fazer, né? Então você tem toda a razão. Como que ele chama? É o Samuel. Se você vai fazer sozinho por conteúdos gratuitos, Samuel, você não tem esse passo a passo, você não tem essa mentoria. Você não consegue ter alguém te puxando e falando, não, faz isso aqui primeiro que vai ser melhor. E aí você paga o preço de ser como os desbravadores, né? Como quem começa a fazer as coisas sozinho, assim, autodidata. Por isso que eu admiro muito os autodidatas, porque vai aprendendo por erro e por acerto. Então, se você não gosta desse tipo de expectativa, eu te aconselho a não procurar dessa forma. Vai procurar outras formas de ensino. Por cursos online, com alguém te mentorando, por cursos presencial, alguém que tem que estar te guiando, entendeu? Isso te evita tropeços, né? Clodoaldo Diomásio, eu toco violão, saxofone e acordeon. Para mim, o mais difícil foi aprender toar acordeão, por causa da junção das mãos. Tocar acordeão, Pois é, os instrumentos harmônicos, eu esqueci de falar isso, mas os instrumentos harmônicos, eles realmente de teclas, eles possibilitam bastante coordenação das duas mãos, né? Muita dissociação das duas mãos, muita, né? E no caso do acordeão mais ainda, porque ainda também tem aqui um terceiro movimento que é do fole, né? Você tá apertando aqui, tá fazendo uma coordenação com esses dedos, outra com essa, e ainda tem o braço puxando o fole. Sim. É isso aí. Muito bem, acabou? Só voltando os dois últimos aqui, que voltaram no YouTube. Sim. Né? O Ivan Couto, você sabe sobre a viola de gamba? De gamba. A viola da gamba. É a viola da gamba. Da gamba. A viola da gamba é um instrumento barroco também, a viola da gamba, um instrumento antigo, como ele chama? É o Ivan Couto. O Ivan que falou do contrabaixo, né? Então, a viola da gamba é um instrumento barroco, primórdios, né, da família das cordas de arco, dos instrumentos de arco. Não é um instrumento que se tem para comprar também numa loja, na internet. É um instrumento fabricado por luthieria, assim como o cravo, como o clavicembalo, né, enfim, a espineta, instrumentos antigos, ditos como antigos, tá? E eram específicos da época barroca, para tocar música barroca, de Bach, enfim. Então, se você tem interesse dessa sonoridade, você tem que
pesquisar mais sobre isso e ir atrás de luthier, porque não vai encontrar facilmente, né? Eu nunca vi ninguém anunciando a venda de uma viola da gamba. É um instrumento já da antiguidade, tido como instrumento antigo. E o último aqui é teoria na prática, nota 10. Saudades dos vídeos, estava aprendendo muito. Ah, curtiu o treino na prática, né? Ó, por que saudade do vídeo que estava aprendendo, você não está aprendendo agora? Ó, virão mais teoria nas práticas, vocês amaram, né? Me aguardem, virão mais, tá? Aguenta aí que virão, a tia vai gravar, tá bom? Não esquecerei desse interesse que vocês curtiram, porque realmente socorre vocês, eu entendo por isso, tá bom? Então eu irei gravar, tá? Muito bem, então galera, é isso aí. Vamos ficando por aqui hoje e eu convido quem quiser a participar do meu canal do Telegram. No Telegram, esse canal, eu tenho um canal exclusivo no Telegram, gente, que chama Evoluindo na Música. Lá eu reforço conteúdos que eu vou trazendo aqui e passo coisas que são exclusivas para lá, que não tem nos outros canais, não tem no YouTube, não tem no Insta, não tem no Face. Então, se vocês querem cada vez emergir mais na música, querem se desenvolver cada vez mais, eu convido vocês a procurarem o link do Telegram aí na bio. Sempre tem na bio do Instagram, no Facebook também, no Sobre Nós. E acredito que no YouTube também deve ter o nosso link que abre e direciona para os nossos vários canais, inclusive o canal do Telegram, tá? Lá vocês vão ter continuidade das diversos conteúdos, ok? Para que vocês possam acompanhar e emergir cada vez mais. Quem quiser, te espero lá do outro lado do Telegram, tá bom? E amanhã a gente volta aqui para um outro bate-papo. Até mais e muito obrigada pela presença. Tchau, tchau!